Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a tia Geisa tá aqui para deixar mais uma aula de geografia e hoje o nosso assunto vai ser os meios de transporte, certo? Vamos saber as características, a importância, para que eles servem, certo? Diferenciar meios de transporte terrestres, aquáticos e aéreos, tá bom? Vamos lá começar? Primeiro, nós teremos que saber o que são os meios de transporte, né? São os meios que utilizamos para nos movimentar de um lugar para o outro. Olha aí, muito importante. São os meios que utilizamos para nos movimentar de um lugar para o outro, certo? Também são responsáveis para transportar pessoas, animais e mercadorias. Então, eles são muito importantes. Levam as pessoas de um lugar para o outro, as mercadorias também levam de um lugar para o outro e animais também. Então, eles são muito importantes, os meios de transporte. E agora nós vamos conhecer cada etapa, né? Os terrestres, os aquáticos e aéreos, tá bom? Vamos lá? Nós temos aí, ó, transportes terrestres. Automóvel, moto, caminhão, carroça, bicicleta, o metrô, né? Os meios de transporte terrestres deslocam-se sobre a terra, né? Sobre o asfalto, o trilho, a pista, né? Como nós chamamos. Então, esses aí são exemplos de meios de transportes terrestres. Às vezes existem outros, claro, né? Existem outros tipos também, né? Mas a tia trouxe só esses modelos aí para que vocês pudessem ver, certo? Né? Vocês já utilizaram algum desses aí? E aí, vocês já andaram de carro, de moto, bicicleta, caminhão ou trem? Carroça. Olha, quando eu era criança, eu andava tanto de carroça no interior, eu adorava. E vocês já andaram de carroça? E os aéreos, né? São aqueles que se deslocam no ar, se locomovem pelo ar, né? Como o balão de ar quente, o planador, a nave espacial, o avião, a avioneta e o helicóptero, né? Eles se locomovem no ar, tá certo? E os aquáticos, muito fácil, né? Que se deslocam sobre a água. Eles se locomovem na água, né? O navio, o barco, submarino, veleiro, lancha, barco de pesca, canoa. Existem muitos, né? E aí são modelos de alguns desses meios de transporte, tá certo? A evolução, gente, olha, ao longo do tempo, né, esses meios de transporte, eles foram evoluindo, eles eram de uma forma e foram evoluindo até chegar os meios de transporte que nós temos hoje na nossa cidade, que nós utilizamos, ó. A roda foi uma invenção importante para a evolução dos meios de transporte. A roda, eu não sei, vocês lembram da aula passada que a tia Geisa deu, falando sobre a roda, lá na aula de história, né? Que falava que a roda tinha sido inventada, a primeira foi de pedra, depois de madeira, e aí depois inventaram a roda de ferro, que é essa que é utilizada nos carros, né? Vocês lembram? Então, ela foi muito importante para a história dos meios de transportes, né? Se você observar nas imagens aí, ó, a roda de madeira, a roda nas carruagens, né? Nas carroças, que foram muito utilizadas e que ainda hoje é utilizada. A gente não vê muito, né? Geralmente é mais no interior, nas fazendas, sítios, mas sim, ainda é utilizada nos dias de hoje, tá, gente? A carroça. Olha aí, a tia Geisa trouxe assim a evolução do antigo e do novo. Ó, se você observar, olha como era o carro de antigamente e olha como é um carro atual agora, né? Tá vendo aí a diferença? Bem diferente, né? Os carros, o de cima, o preto é o antigo, tá, gente? E o vermelho é o atual, como foi evoluindo, né? Como o homem foi transformando esse veículo. Olha o trem, né? O trem antigamente, né? A vapor aí, queimando o carvão, olha aí o fumaceiro, né? E hoje em dia nós temos os trem-balas, né? O trem que anda sobre esse trilhozinho aí bem rápido, né? Certo?
Os transportes no nosso dia a dia. A tia Geisa quer falar um pouquinho sobre a questão da importância dos meios de transporte, né? Muitas pessoas, como os pais de vocês, né? Os tios, quando vão trabalhar, eles geralmente usam o quê? Os meios de transporte. Ó, tá vendo aí esse ônibus azul? Esse ônibus azul são os ônibus coletivos aqui de Fortaleza, né? Que nós utilizamos quando precisamos, às vezes, para ir ao médico, para ir ao shopping, ou para ir ao centro fazer alguma compra, ou quando o papai e a mamãe vão trabalhar, eles utilizam o ônibus, né? Ou tem deles que usam a bicicleta, ou vai de carro, vai de moto. Temos também aí o táxi, que é um meio de transporte muito utilizado na nossa cidade. Às vezes a pessoa não tem carro, então ela utiliza o táxi ou o Uber, né, como a gente chama, certo? Olha aí a carroça. Como a tia Geisa falou, a carroça, gente, ela é um meio de transporte já que existe há muito tempo, mas que ainda hoje existe, né? Que ainda é muito utilizada, principalmente nos interiores, né? As pessoas utilizam para carregar milho, as suas mercadorias, né? O milho, o leite, ou o queijo, né? A comida dos bichos também, o capim, né? Eles colocam em cima da carroça e carregam, certo? Outra coisa que a tia Geisa queria falar é que tem algumas cidades, né, em que as pessoas utilizam a canoa para se locomover. Por quê? Porque a casa deles é na beira de rios e para atravessar para o outro lado, para ir para a escola ou para ir fazer compras, essas coisas, eles precisam passar pelo rio. E aí eles utilizam a canoa, né? Olha aí, estão vendo aí, ó, eles fazendo a travessia do rio, né? Muitos estão indo aí para fazer compras ou estão indo à escola, certo? E aí eles utilizam a canoa porque não tem como ir andando, porque tem que atravessar o rio que é do outro lado, entendeu? Bom, a gente sabe que os meios de transporte são muito importantes para a nossa vida, né? É necessário, mas a gente sabe também a questão da poluição, tá, gente? Essa fumaça que os veículos soltam, elas são prejudiciais à nossa saúde. Já imaginou quantos carros, quantos ônibus, caminhões existem no mundo? Muitos, né? Milhões. E aí, essa fumaça, ela prejudica a nossa saúde, infelizmente, né? É necessário ter o ônibus, é necessário ter o carro, a gente precisa dos meios de transporte, mas também a gente precisa fazer com que a gente modifique isso, que a gente faça um projeto, né, uma campanha para acabar com essa fumaça, que a gente consiga acabar com essa poluição do ar, certo? Bom, a tia Geisa vai deixar uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Tchau!